Bom dia, galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula e a videoaula de hoje é sobre as ações dos músculos da perna. Então vamos ver como que funciona a anatomia funcional dos músculos da perna. Depois da vinheta, vai! Galera, não esquece, antes de tudo, baixa já seu Anatomy Book para você não perder, você já sabe. Esse Anatomy Book fica disponível somente durante 3 dias após o lançamento dessa aula, depois sai do ar. Então não esquece, entra aí e já baixa seu Anatomy Book dessa aula para não perder. Não esquece também, se inscreve aí no meu canal do YouTube, clicando no botão vermelho lá no YouTube, e aí você recebe todas as minhas atualizações em vídeo diretamente aí no seu e-mail e no seu feed de inscrições do YouTube. Valeu? Vamos lá? Como que a gente entende as ações dos músculos da perna? Nossa, tô cansado. É assim, ó. Vamos fazer igual dos outros músculos que a gente já estudou. A gente vai dividir a perna em compartimentos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um corte da perna aqui, ó. Então, vou cortar a perna aqui. Vamos supor que eu estou fazendo um corte na perna aqui. Estou cortando a perna. Aí quando eu cortar a perna aqui, eu vou olhar esse corte aqui, certo? Quando eu olho esse corte, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a perna em 3 compartimentos. Um compartimento anterior, que é esse da frente aqui. Um compartimento lateral, esse aqui do lado. E um compartimento posterior, que é a parte de trás. Então a gente vai dividir a perna em 3 partes anatômicas. Parte anterior, parte posterior e parte lateral. Dividindo dessa forma, fica mais fácil da gente entender quais são os músculos que tem nesses lugares e quais são as suas funções. Vamos começar pela parte anterior. Então olha aqui, ó. Parte anterior é essa aqui, ó. Então eu tenho a tíbia e aí eu tenho os músculos colados na tíbia aqui, ó. Certo? Colados é boa, já vai ter a galera falando que são inseridos. Na verdade, estão inseridos aqui, né? Estão originados aqui, tudo bem? Nessa região da tíbia. Então, quando você olha essa parte da frente aqui, observa a tíbia. Então, você tem que primeiro ver a tíbia. Aí a gente vai ver 3 músculos principais que ficam aqui na parte anterior. Olha só, para a gente não se perder. Eu vou até separar aqui, ó, fazer o desenho dele aqui, ó. Certo? Então eu tenho aqui, ó. Isso aqui é o mais importante para a gente entender. Esse músculo que fica bem colado com a tíbia aqui, ó, pelo nome, ó, se ele está originado na tíbia, esse músculo aqui, ó, é chamado tibial anterior. Olha o nome dele. Tibial, porque ele fica aqui próximo à tíbia, e anterior, porque ele fica na parte anterior da perna. Então a gente tem aqui tibial anterior. Gente, só para classificar aqui, quando a gente fala de músculos da perna, perna é o espaço anatômico que a gente tem entre o joelho e o tornozelo. Perna não é todo o membro inferior, tá? Quando a gente se refere a todo o membro inferior, isso é chamado de membros inferiores. A parte acima do joelho é chamada de coxa. E a parte abaixo do joelho é chamada perna. Então, perna é esse espaço aqui. Por isso que eu estou estudando aqui, ó, os músculos da perna. Porque são os músculos que estão nessa região. Então, aqui na parte anterior da perna, eu tenho o tibial anterior. Aqui ao lado do tibial anterior, ó, esse pequenininho aqui, ó, olha o caminho que ele vai fazer, ó. Ele vai até o dedão, vai até o hálux. E esses músculos que ficam aqui na parte anterior são os extensores, certo? Então esse aqui, ó, é chamado de extensor longo do hálux. Esse é o extensor longo do hálux. Para quem não sabe, aí hálux é o dedão do pé. Então eu tenho o dedão do pé. Você pode perceber que tem esse tendão, ó, o músculo é bem curto, ele atravessa aqui e vai até a falange distal do hálux lá. Tudo bem? Então esse aqui é o extensor longo do hálux.
E aqui eu tenho outro também, ó, que ele é bem maior. Vou desenhar ele aqui, ó. Só que esse outro que é maior se ramifica para todos os outros dedos. Para o segundo, terceiro, quarto e quinto artelhos, que são os dedos do pé. Esse outro aqui que fica mais para a parte lateral do tibial anterior é chamado também de extensor longo, só que agora ele vai para os dedos. Esse camarada aqui é o extensor longo dos dedos. Está no nome deles o que ele faz, ó. Então, o tibial anterior, por quê? Porque ele está aqui colado na tíbia e fica na porção anterior da perna. Tibial anterior. Extensor longo do hálux, porque ele é longo e estende o hálux. Significa que eu tenho extensor curto também, tá? Extensor longo dos dedos, significa que ele é longo e vai até todos os outros artelhos. Tranquilo? Então, esses são os três principais músculos que a gente vai estudar no compartimento anterior da perna. Tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Se você ficar com dificuldade de saber quem são eles, é só seguir o tendão, ó. Ver o tendão que sai do hálux e até onde ele vai. Extensor longo do hálux. Ver esses tendões e como que eles acompanham aqui. Extensor longo dos dedos. Músculos do compartimento anterior. No compartimento lateral, esqueci de pôr a imagem do compartimento lateral, mas dá para entender um pouquinho aqui, ó. No compartimento lateral, eu vou ter dois músculos importantes. Como a gente sabe, a fíbula é um osso que fica na parte lateral da perna, certo? E esses músculos que eu tenho na parte lateral, eles vão seguir o nome da fíbula. Então, os músculos que estão na parte lateral são os músculos fibulares. Eu vou ter dois músculos fibulares. O fibular longo, fibular, vou por aqui, fibulares, dois pontos, longo e curto. Evidentemente, porque o fibular longo, ele é mais longo, ó. O fibular longo é esse aqui, ó. Que ele vai vir aqui. O fibular longo é interessante, porque ele tem a origem dele lá na cabeça da fíbula, ele vem lá de cima, atravessa toda a região aqui da parte lateral da perna. Quando ele chegar aqui nessa região do malelo, ele vai passar pela planta do pé e se inserir no primeiro metatarso. Tá? Não confunde. O fibular longo ele vai atravessar toda a perna pela parte lateral, passa pela planta do pé e se insere no primeiro metatarso, aqui, ó, nesse osso aqui. Certo? Então ele vai se inserir lá. Apesar de quando você olha a imagem lateral, parece que ele vem só até essa porção aqui, mas não se engane, ele vai passar por baixo do pé e se inserir lá do outro lado. Esse é o fibular longo. O fibular curto, ele tem origem na fíbula aqui também, só que um pouco mais aqui, ó. E ele sim, ele vai se inserir aqui no quinto metatarso. Tá? Então esse fibular curto se insere nessa região. Então, na verdade, aqui a gente vai ter dois músculos nessa porção lateral. Fibular longo e fibular curto. Eles chamam-se fibulares, porque a região fibular é a região lateral da perna. Tranquilo? E os músculos que estão na parte posterior da perna correspondem aos músculos da panturrilha. Então, a panturrilha é a parte posterior da perna. Então, vamos lá. Quais são os músculos da panturrilha? Os principais são esses aqui, ó. Esses aqui que o pessoal chama de gêmeos, né? Porque ele é dividido em duas cabeças aqui, ó. Esse aqui é chamado de gastrocnêmio. Ó, o gastro, a barriga da perna que o pessoal gosta de chamar. Esse gastrocnêmio ele é dividido em duas partes, ó. Uma parte medial e uma parte lateral. Ele tem origem lá nos côndilos femorais. Então ele tem origem lá no fêmur. Aí ele atravessa toda a perna e aí ele vai formar esse tendão aqui, ó, que é o tendão calcâneo, que vai até o osso calcâneo. Esse aqui é o ex-tendão de Aquiles. Isso aqui já chamou tendão de Aquiles um dia. Mas na verdade ele é o tendão desse músculo gastrocnêmio também. Tranquilo? Então o gastrocnêmio ele tem uma cabeça lateral e uma cabeça medial. Então eu vou pôr aqui o músculo gastrocnêmio. Vou pôr
Gastrocnêmio. Então, o gastrocnêmio é um dos músculos da panturrilha. Se eu tirar o gastrocnêmio da frente, vai ter um músculo por baixo dele aqui, ó. E aí ele aqui já está retirado, ó. Então você vê aqui, ó, cabeça medial dele aqui, ó, cabeça lateral, ó. Medial, lateral. Ele foi cortado aqui e cortado aqui, ó. Por baixo dele vocês veem um outro músculo aqui, ó. Esse músculo é chamado músculo sóleo. O sóleo fica por baixo do gastrocnêmio, como vocês podem ver aqui. E o sóleo também se insere aqui no tendão calcâneo. Então vocês podem perceber que tanto o gastrocnêmio, as duas cabeças dele, quanto o sóleo, eles vão ter inserção também pelo tendão calcâneo. Os dois se inserem no calcâneo. É o principal músculo que você utiliza para ficar na ponta dos pés, assim. Você pode ver que quando uma pessoa está usando salto alto, a panturrilha fica bem evidente, porque são esses músculos que fazem esse movimento. E eles se inserem através do tendão calcâneo, lá no osso calcâneo. E vocês perceberam que tanto o gastrocnêmio quanto o sóleo, eles têm a sua inserção através do tendão calcâneo. E eu posso considerar, então, que eles têm a mesma inserção. Como a gente já viu em aulas anteriores sobre a classificação dos músculos, que é a aula 22, eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo, a gente tem um tipo de classificação dos músculos que é de acordo com a sua origem, certo? Que é aquela terminologia SEPS. Então, o que é isso? É SEPS. Se o músculo chama-se bíceps, ele tem o quê? Duas origens e uma inserção. Ou seja, ele se origina em dois pontos, mas ele se insere no mesmo ponto. O músculo que é chamado de tríceps, ele tem o quê? Ele tem três origens diferentes e uma inserção só. Nesse caso aqui a gente pode perceber que a inserção é a mesma, tanto para o gastrocnêmio quanto para o sóleo. Por esse motivo, o conjunto desses músculos é chamado tríceps, porque são três origens, sural, que sural é relativo à perna. Você está se perguntando, né? Ah, mas não são dois músculos, o gastrocnêmio e o sóleo? Na verdade, o gastrocnêmio tem duas origens, ó, uma medial e uma lateral. Uma, duas. E o sóleo é outra origem, três. E aí ele se insere no tendão calcâneo. Então, olha só. Uma, a cabeça medial do gastrocnêmio. Duas, cabeça lateral do gastrocnêmio. Três, o músculo sóleo. Por esse motivo, o conjunto do gastrocnêmio mais o sóleo é chamado de tríceps sural. Sural é um termo que é designado para a perna. Então ele é o tríceps da perna. Então o gastrocnêmio mais sóleo é chamado de tríceps sural. E são os principais músculos da parte posterior aí da perna. Então aqui está o sóleo e ali está o gastrocnêmio. Tem outros músculos também no compartimento posterior. E o nome deles é bem parecido com os anteriores aqui. A única coisa que vai mudar é que ele vai ser tibial posterior e em vez de extensores eu vou ter aqui os flexores. Então aqui na porção posterior eu vou ter esse músculo aqui, ó, que é chamado tibial posterior. Olha só, esse aqui está na frente, anterior. Esse aqui que está atrás é o tibial posterior, então ele também está no compartimento posterior. Tibial posterior. Nessa região aqui, ó, ao lado dele, ó, mais para a parte medial, ó, então aqui eu tenho, o tibial posterior vai ser nossa referência, tá? Na parte medial dele aqui, ó, vai ter um outro músculo, que ele é o flexor longo dos dedos. Então esse que está mais para a parte medial aqui é o flexor longo dos dedos. Então aqui eu tenho flexor longo dos dedos. Então ele fica mais para a porção medial do tibial posterior aqui. E esse outro aqui, ó, que fica mais para a porção lateral aqui do tibial posterior aqui, ó, certo? Extensor longo dos dedos, e esse outro aqui, ó, é o extensor longo
do hálux. Tranquilo? Então eu tenho também, desculpa, flexor, tá? Eu falei extensor aqui, ó. É flexor aqui também, ó. Então só para retificar, ó, são flexores aqui junto com o tibial posterior, tá? Então são os flexores, só para corrigir, para vocês não ficarem aí me xingando. Então flexor longo dos dedos fica mais para a parte medial do tibial posterior. E o flexor longo do hálux fica mais para a porção lateral do tibial posterior. Mas está todo mundo aqui atrás, na parte posterior. Então eu tenho aqui o flexor longo do hálux. Então esses são os músculos que a gente tem no compartimento posterior. Se a gente comparar com o anterior, olha só. Lá no anterior eu tenho o tibial anterior e os extensores longo do hálux e dos dedos. Olha a diferença aqui, ó. No compartimento posterior eu tenho o tibial posterior e os flexores longo dos dedos e do hálux. Então só muda aí o anterior por posterior e o extensor por flexor, tá? Porque na verdade eles serão antagonistas. E nessa porção posterior temos também o tríceps sural, que corresponde ao gastrocnêmio e ao sóleo. Então esses são os músculos que a gente tem na perna aqui, tá? Então a perna é composta por esses três compartimentos e por todos esses músculos, tranquilo? Então se você entendeu aqui quais são os músculos que estão aí, você vai entender facilmente quais são as ações que eles desempenham. Vamos lá, deixa eu pegar minha outra caneta. Seguinte, ó. A gente tinha aquela regra que os músculos, né, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, a videoaula 23, que é sobre as ações dos músculos. A gente tinha uma regra que era assim: os músculos que passam pela parte anterior de uma articulação são flexores. Então vamos supor, ó, passa pela parte anterior, faz flexão. Passa pela parte posterior, faz extensão. Passa pela parte lateral, faz abdução. Passa pela parte medial, faz adução. Só que aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou ter uma exceção aqui também. Tranquilo? Então vamos tomar bastante cuidado para entender como funciona aqui. Olha só, quando eu falar de perna, a perna funciona igual ao joelho, porque o joelho ele dobra para frente, diferente de todas as articulações do nosso corpo. O tornozelo, né, o pé, ele também vai dobrar para frente, então a flexão do pé vai ser para frente. Então a regra também vai ser invertida aqui. Então esse aqui vai se enquadrar também como exceção à regra. Então se você tem dificuldade para entender a exceção, assiste a aula de joelho que eu vou deixar também aqui na descrição. O joelho também é uma exceção da nossa regra, tranquilo? Se você é novo aqui no canal, assiste a aula 23 antes, é altamente recomendável para você entender como vai funcionar isso aqui. Como que vai funcionar aqui, ó? O músculo tibial anterior, ele vai fazer o movimento do pé para frente, né? Mas para cima seria, que é o movimento de dorsiflexão. Então esse movimento de dorsiflexão é chamado hoje em dia somente de flexão do pé, tudo bem? Mas eu vou colocar aqui porque o pessoal tem usado mais um nome antigo, tá? Que é chamado dorsiflexão. Ou flexão dorsal do tornozelo, é quando você coloca o pé para cima, assim, tranquilo? Isso é o mesmo que a flexão do tornozelo, tá? Só que ele é chamado de dorsiflexão. Todos esses músculos aqui do compartimento anterior, eles puxam o pé para cima e fazem esse movimento de dorsiflexão. Então ele é feito por todos eles. O principal é o tibial anterior. E os extensores longo do hálux e dos dedos, eles ajudam, eles são sinergistas nesse movimento. Então o principal movimento feito pelos músculos anteriores da perna, por esses caras aqui, é a dorsiflexão. E aí vai ter os movimentos feitos por esses dois aqui, ó. Se eu tenho o extensor longo do hálux, que é esse aqui, ó, ele vai fazer o quê? Pelo nome dele. Então o nome dele já dá a função dele. Ele faz extensão do hálux. E o extensor longo dos dedos, como ele se insere aqui na porção superior dos dedos, ele vai fazer extensão dos dedos, dos artelhos. Então esses músculos que eu tenho aqui na anterior, esses outros dois aqui, ó, eles fazem extensão tanto do hálux, no caso do extensor longo do hálux,
quanto dos dedos, no caso do extensor longo dos dedos. Então, os músculos do compartimento anterior fazem dorsiflexão, né? Movimentam o pé para cima, extensão do hálux e extensão dos dedos. Então, esses são os movimentos feitos pelos músculos anteriores. Para facilitar agora, porque parece meio confuso, vamos ver o movimento desses músculos posteriores aqui, ó. O conjunto de todos eles realiza o que é chamado de plantiflexão. Plantiflexão ou flexão plantar é quando você fica na ponta dos pés. Esse movimento hoje em dia é chamado de extensão do pé, tá? Mas o nome que o pessoal costuma utilizar mais é plantiflexão ou flexão plantar, que é o contrário daquele movimento. Então a flexão dorsal é quando você movimenta seu pé para cima e a flexão plantar é quando você movimenta seu pé para baixo. Então seu pé movimenta para cima e para baixo. É o que seria a flexão e a extensão. Tudo bem? Então aqui eu vou ter esses músculos posteriores fazendo a plantiflexão. Todos eles fazem a plantiflexão. O principal é o tríceps sural, gastrocnemisoleum, auxiliado pelos outros. Tranquilo? Então esse é o principal movimento feito por todos esses músculos. O que mais que eles vão fazer? Se você comparar com os músculos anteriores aqui, ó, o conjunto deles faz dorsiflexão. E o conjunto dos posteriores, todos eles fazem plantiflexão. E aqui esses outros dois, eles têm um nome diferente, ó. Eu tenho o flexor longo dos dedos, que o tendão dele vai lá para todos os dedos, e o flexor longo do hálux, que o tendão dele vai lá para o hálux. Isso significa que esses músculos aqui, eles vão realizar a flexão dos dedos do pé. Como assim a flexão? O flexor longo dos dedos vai fazer a flexão dos dedos. E o flexor longo do hálux vai fazer a flexão do hálux, vai dobrar o dedão, vai dobrar o hálux. Tranquilo? Então esses músculos da porção posterior, eles fazem o contrário que os anteriores. Eles fazem plantiflexão e fazem os movimentos de flexão, tanto dos dedos quanto do hálux. Por que a gente fala que aqui tem exceção da regra? Porque é o seguinte, todos os músculos do corpo que passam pela parte anterior fazem flexão. Vocês podem ver que aqui os dos dedos e do hálux, ó, eles fazem o contrário. A mesma coisa aqui, ó. Os posteriores aqui, que vão para os dedos e para o hálux, tem o nome de flexores. Então entram naquela nossa regrinha lá, que eles deveriam ser extensores, porque estão atrás, mas são exceções da regra. Então esses músculos flexores aqui também são exceções de regra, porque estão na parte posterior. Tá? Se você está com dificuldade de entender isso que eu estou falando, assiste a aula 23 para você entender melhor. Beleza? Maravilha, então para terminar essa aula, os músculos fibulares que ficam na parte lateral da perna aqui, ó, eles vão movimentar a perna para fora, certo? Então eles vão fazer um movimento como se fosse uma abdução do tornozelo. Essa abdução do tornozelo é chamada eversão. Eversão. Eversão é o nome de um movimento que só é feito no tornozelo. Ele é semelhante à abdução, certo? Mas ele é chamado de eversão. É quando a planta do pé vai para fora. E aí você está se perguntando, e o movimento de inversão? Que é aquele movimento quando a planta do pé vai para dentro, quando você torce o pé assim. O movimento de inversão, a gente não tem um grupo muscular específico para fazer o movimento de inversão. Como você pode ver, os fibulares, eles fazem eversão. Eles fazem aquele movimento da planta do pé para fora, como se fosse a abdução do pé. O movimento de inversão, que seria a adução do pé, ele é feito pelo conjunto, principalmente do músculo tibial anterior, certo? Do tibial posterior
e do tríceps sural ali. Então o conjunto desses músculos faz um movimento de inversão. Então é um movimento que esses músculos se combinam para fazer o movimento de inversão. Então não tem um grupo muscular específico, é o conjunto dos músculos anteriores e posteriores que fazem o movimento de inversão. Se você achou que ficou confuso, vamos fazer um resumão aqui para você entender melhor. Se você não entendeu nada, você tem que ver a aula 23 antes, tá? Então vamos lá. A gente pegou a perna e dividiu em 3 compartimentos. Anterior, posterior, lateral. O que eu tenho na anterior? Tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Para que servem esses músculos aqui? Todos eles fazem o movimento de Para que servem esses músculos aqui? Todos eles juntos fazem o movimento de dorsiflexão, semelhante à flexão do pé. Só que o extensor longo do hálux faz extensão do hálux e o extensor longo dos dedos faz extensão dos dedos. Os músculos do compartimento posterior, gastrocnêmio, sóleo, e o conjunto deles é o tríceps sural, além dos músculos tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. O conjunto de todos esses músculos faz plantiflexão, quando você fica na pontinha do pé, que é o mesmo que a extensão do pé. E o músculo flexor longo dos dedos faz flexão dos dedos do pé e o flexor longo do hálux faz flexão somente do hálux. No compartimento anterior, vocês podem perceber que eu tenho músculos extensores do dedo e hálux. E eles não entram na nossa regra, eles são exceções. Os flexores longos dos dedos e do hálux também são exceções da regra, porque geralmente os grupos flexores estão na frente e os extensores estão atrás. E esses aqui são exceções a essa regra. Os músculos fibulares, que ficam na porção lateral, são fibular longo e curto e são responsáveis pelo movimento de eversão do tornozelo. É como se fosse a abdução do tornozelo. A adução do tornozelo, que é chamada de inversão, é formada pelo movimento do tibial anterior, tríceps sural e tibial posterior. Então é um movimento combinado com vários músculos, a inversão. Beleza, galera? Se esse vídeo te ajudou, já sabe, dá aquele joinha básico aí embaixo, que esse joinha ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas vão assistir às aulas que eu estou fazendo. Não esquece, inscreva-se aí no meu canal do YouTube, que aí você recebe todas as minhas atualizações em vídeo diretamente no seu e-mail e no seu feed de inscrições aí do YouTube. Valeu? Curte minha página do Face, facebook.com/anatomia fácil com Rogério Gozzi, que por lá você recebe também todas as minhas atualizações. Segue no Instagram, que eu ponho algumas fotos legais aí sobre anatomia. E por último, não esqueçam, curtam e inscrevam-se nas páginas dos parceiros. Fernando Mafra, da Escola de Ciências da Vida, com aulas fantásticas de farmacologia e bioquímica, e o Diego Barros, do Medicina Resumida, num vlog bacana para alunos de medicina. Valeu? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e por assistir esse vídeo, e até as próximas aulas. Fui!